Boa noite, Isabel Cristina. Tudo bem? Boa noite, Anair. Tudo bem? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez firmes, né, para mais uma reunião pública do Centro Espírita Jesus de Nazaré, para refletirmos um pouquinho acerca das lições de Jesus Cristo e também para recebermos em nosso lar a presença de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre querido, e da espiritualidade superior. Então vamos fazer a nossa prece, vamos respirar fundo, acerenar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, esquecer a nossa vida lá fora, os problemas, as nossas atividades, e vamos nos acalmar, nos acerenar. Vamos fazer a nossa prece, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, abnegados trabalhadores espirituais. Mais uma vez aqui nos encontramos para a nossa reunião pública, Senhor. Te rogamos que nos ajude, esteja conosco, acalma-nos, equilibra-nos, Senhor, acerena-nos. Que possamos refletir acerca das lições evangélicas de Jesus Cristo. Que possamos estar com as nossas mentes abertas, os nossos corações abertos ao ensinamento de hoje, às lições. E que possamos, Senhor, aprender essas lições e ir modificando a nossa vida interior, transformando os nossos sentimentos, perdoando, amando, desempenhando as nossas tarefas cotidianas aqui da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, está iniciada a nossa reunião pública desta noite. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite, que possamos estar com os nossos corações em festa, porque hoje estamos aqui para conversarmos um pouco sobre Jesus. Boa noite, Mara, tudo bom? Seja bem-vinda. Dona Senir, está em Brasília. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês. Eu não consigo ver todos, mas uma boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública.
É uma alegria tê-los aqui. Hoje o nosso coração está em festa, porque hoje nós estamos em comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. Muitas vezes, os nossos familiares que já desencarnaram também estão aqui nos visitando em nossos lares. Então, para nós é uma alegria esta reunião, porque esta reunião pública, nós recebemos Deus, Jesus, a espiritualidade em nossos lares, como eu disse. E para nós, o que acontece na nossa vida recebendo Jesus, Deus, os bons espíritos aqui? E recebemos paz, equilíbrio, harmonização, conseguimos nos fortalecer mais, nos tornar melhores, recebemos forças para continuar as nossas tarefas aqui na Terra, as nossas missões aqui na Terra, seja qual missão que for. Então, essas reuniões, elas nos fortificam para continuarmos a nossa escalada evolutiva. Somos espíritos progressistas, nós progredimos, nós evoluímos. Não somos espíritos que nasce, vive aqui e morre e acaba. Não. Nós acreditamos na imortalidade da alma. Acreditamos na lei de progresso. O nosso espírito, ele não morre nesse corpo de carne. Ele está aqui vivendo no corpo de carne para aprender, para evoluir. Mas quando o corpo de carne perecer, o espírito continua vivo na espiritualidade. E os que se amam se encontram na espiritualidade. Os que se amam se buscam na espiritualidade, porque o amor atrai. Como eu já sempre digo, o amor atrai, o ódio atrai, né? Os diferentes, os opostos não se encontram, mas os afins, esses se buscam na espiritualidade. Então, hoje nós conversaremos um pouquinho do capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Então, a gente não deve pôr. O que é a candeia? A candeia é uma luz, né? Vamos supor assim, uma lamparina, uma vela, uma luz, a gente põe ela lá debaixo da mesa, esconder ela. Não, a gente não coloqueis a candeia sob o alqueire. Coloca no lugar no alto, para que a luz possa espargir, iluminar, clarear todo o cômodo, todo o lugar, né? Então, falaremos um pouquinho sobre este capítulo. Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Boa noite, Magda, seja bem-vinda também. Boa noite. Então, aqui, vamos ler um pouquinho para a gente poder entender o que Jesus quis dizer, né, com esta frase. Candeia sob o alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, não se acende uma candeia, eu não vou acender uma vela, uma lamparina, para colocá-la sob, quer dizer, embaixo do alqueire. Eu não vou pôr essa lamparina, essa vela, debaixo da mesa. Não. Mas colocam-na sobre um candeeiro. O que é um candeeiro? É uma pecinha que você põe uma vela, que você põe a lamparina, né? Naquela época, colocava o óleo, né? E punha o pavio e acendia. Então, põe no candeeiro e põe em cima, lá em cima, na trave. Põe no alto. Por quê?
Porque se você pôr no alto, essa luz, ela vai iluminar o cômodo todo. E todos ali vão se beneficiar com aquela claridade, com aquela luz. Então, ele está dizendo isso para nós. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Então, é isso que ele disse. Acende, né, uma lamparina, uma vela e coloca no alto, né? Para que quando todos chegarem, vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Evangelista Lucas, capítulo 8, versículo 16, 17. Então, não há ninguém que vai acender uma vela, uma lamparina e pôr debaixo da mesa. Se eu pôr debaixo da mesa, aquela luz debaixo da cama, ela vai ficar abafada, ela vai ficar escondida, né? Não, o ambiente, o quarto, o lugar vai ficar escuro. Ninguém não vai iluminar nada, né? Não vai clarear nada, vai ficar escuro do mesmo jeito. Então, aquela luz vai ficar escondida lá debaixo da cama, vai ficar escondida lá debaixo da mesa, né? Então, aí ele diz mais assim, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Então, todos que entramos no cômodo, a gente se beneficia, vê aquela luz, aquela claridade. E com a luz, o que acontece quando tem luz? Você enxerga tudo, você vê os detalhes, você vê tudo nos mínimos detalhes, né? Quando você tem a luz, está no alto, clareando tudo. Agora, quando a luz está escondida lá debaixo da mesa, não dá pra gente enxergar nada, não dá pra ver as coisas, não dá pra ver nada direito, não é? Boa noite, Adilson, seja bem-vindo. Então, por isso que Jesus fala isso. Devemos acender a vela, devemos acender a lamparina, né, naquela época. Hoje nós temos as luzes. E colocar no lugar alto para que todos vejam essa luz. E para que essa luz ilumine e beneficie a todos. Se a gente vai fazer uma costura e a luz é opaca, clara, a gente não consegue nem enfiar a agulha, o fio, a linha na agulha, de tanto que o buraco é pequenininho e fica escuro, você não consegue enxergar. Então é isso que ele está falando. A luz tem que ser colocada no alto para que todos vejam, para que ilumine tudo e todos sejam beneficiados, né? Aqui ele diz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto. Nós estamos chegando numa época em que nada vai ficar encoberto, nada vai ficar escondido. Boa noite, Scarlett, seja bem-vinda, minha linda. Então, nada vai ficar escondido hoje, na época de hoje, naquela época em que Jesus já dizia isso, né? Mais do que nunca hoje. Nada fica encoberto, tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser descoberto, não há nada oculto. Então, é o que eu sempre digo. Não quer que as pessoas, não quer que venha à tona, às vezes, coisas ruins, coisas tristes, coisas feias. É não fazer. A melhor coisa, o melhor caminho é não fazer essas coisas. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Tudo bem? Então, a gente deve pautar a nossa vida no que é certo, no que é correto, no que é bom. Por quê? Para que a gente não tenha, como diz o ditado, né? Rabo preso.
Não fica coisa errada debaixo do tapete, não. Temos que manter a nossa vida, pautar a nossa vida na coisa certa. Caminho certo, honesto, com dignidade, né, com ética. Então nós temos que caminhar com a cabeça erguida. Por quê? Porque nada vai ficar oculto. Tudo que a gente fizer de errado, de escondido, um dia vem à tona. Porque Deus tudo vê. Tudo que a gente faz, Deus tudo vê. Deus tudo sabe, o que vai no íntimo do nosso coração, o que vai no nosso pensamento, o que vai no nosso sentimento, nosso coração. Às vezes você está sorrindo, mas por dentro é aquele jato de ódio, de raiva. Então Deus tudo vê, tudo Ele observa. Ele sabe de tudo. Não existe nada oculto. Não existe. Tudo vem à tona, tudo vai ser descoberto, né? É isso que ele está falando. Nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, não devemos fazer nada de erro, nada escondido, nada debaixo do pano, nada atrás da porta. Não devemos. Por quê? Porque isso um dia vai ser descoberto, vai vir à tona e publicamente vai se manifestar. E pode se tornar um escândalo, pode acontecer coisas muito graves conosco. Então a nossa vida, os nossos atos, os nossos pensamentos, sempre no caminho do bem. Sempre pautar no que é certo, no que é correto, no que é honesto, no que é ético. Sempre, sempre. Sempre aquela frase que Jesus diz: fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então a gente sempre tem que colocar essa frase junto de nós. Sempre vou fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Será que no escondido eu gostaria que mexesse os pauzinhos e fizesse alguma coisa ruim me prejudicando? Não gostaria. Então eu não devo fazer. Então aquilo que a gente não quer para nós, a gente não faz para os outros. Essa é a medida que Jesus deu para nós usarmos. Jesus falou: essa é a medida. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Aquilo que eu quero para mim é o que eu vou fazer para as outras pessoas. O que eu quero para mim? Felicidade, alegria, paz, amor. Não é isso? Uma vida calma, equilibrada, tranquila, mansa. Não é isso? Humilde. É isso que a gente quer. Então é isso que nós temos que fazer com os outros, com as outras pessoas. Porque essa é a medida que Jesus deu para nós, né? Muito simples e uma frase pequena, um mandamento muito simples, que Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés. O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, em primeiro lugar. É o amor maior que nós temos que ter. E depois, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, esses 2 mandamentos que nós devemos ter sempre em mente, em nossas mentes, esses ensinamentos. Amar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar. E amar o próximo como a nós mesmos. Aqui ele diz o seguinte assim: seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhe disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia
de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos se tornam surdos. E eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Evangelista Mateus, capítulo 8, versículos de 10 a 15. Então, aqui ele diz por parábolas, né? Para vós outros, há muitas pessoas que não foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Há muitas pessoas que não têm conhecimento das verdades espirituais, né? Não têm conhecimento dos ensinamentos da Bíblia, dos ensinamentos de Moisés, dos ensinamentos de Jesus, né? A doutrina espírita. Tem pessoas que não teve uma religião, que não têm conhecimento acerca de Deus, as verdades espirituais. Boa noite, Gilmar, seja bem-vindo. Então, nem todos foi dado ter esse conhecimento desses mistérios do reino de Deus, né? Fala mistérios, mas são as verdades espirituais. E essas pessoas que não têm o conhecimento, o que elas fazem? Elas veem, mas não enxergam. Elas escutam, mas não entendem, né? Então é quem não tem conhecimento, não tem entendimento espiritual. Não precisa você ser letrado, não precisa você ser estudado, uma pessoa culta, para você ter os conhecimentos espirituais. Não tem necessidade. Muitas vezes a pessoa é simples, de uma simplicidade, de pouco estudo, mas a pessoa tem a maturidade espiritual, o conhecimento espiritual. Ela entende as verdades espirituais. Existem pessoas que são cultas, sábias e não aceitam as verdades espirituais, o conhecimento da espiritualidade, não aceita. São materialistas, só enxergam aquilo que os olhos veem, só ouvem aquilo que os ouvidos possam ouvir, né? Então, eles não acreditam nas verdades espirituais. E aqui, aí ele fala: admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Jesus, na época, ele falava por parábolas. Então, muitos ensinamentos de Jesus ficaram ocultos nas parábolas, e os homens não entendiam daquela época. Mas por que isso? Por causa do conhecimento, da maturidade espiritual das pessoas, dos homens daquela época. Na época de Moisés, as pessoas, os homens, eram mais ignorantes, brutos, rudes, grosseiros. Eram espíritos menos evoluídos do que hoje na atualidade. Então, naquela época, Moisés não podia falar muita coisa, né? Não era com palavrinhas mansas, com leis de liberdade. Não era, porque se fosse naquela época, não ia dar certo. Por quê? Porque as pessoas não tinham maturidade, conhecimento para aceitar aqueles ensinamentos. Na época de Jesus, a mesma coisa. E hoje não é diferente. Hoje, será que Deus, que Jesus pode, a espiritualidade superior pode falar tudo da espiritualidade para nós? Não, nós não temos conhecimento. Nós evoluímos um pouquinho, mas nós ainda somos espíritos ignorantes. A gente não sabe muita coisa da espiritualidade, né? Não aceita. E com o passar dos anos, com o passar do tempo,
a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo e vai aceitando melhor as verdades espirituais, né? Então, é devagar, é a par e passo. O nosso progresso, a nossa evolução é a par e passo, é devagarzinho. Devagarzinho, se nós vamos olhando e vamos evoluindo. Se nós pararmos e olharmos, hoje nós estamos no ano de 2021. Vamos pensar no ano de 1950. Como que era 1950? Que diferença em tudo, tudo. Em 2000, no ano 2000, que diferença para 2021. Então, ao longo dos anos, a humanidade ela vai evoluindo em todos os seus aspectos. E com isso ela vai desenvolvendo a sua inteligência, vai desenvolvendo a moralidade e a espiritualidade. E vai tendo condições de receber os aprendizados. A criança que está lá no prézinho, a gente não dá a matéria do segundo ano. A gente não vai ensinar para ela conta de dividir, conta de multiplicar. Ela não vai entender nada. Assim é nós também. A gente precisa evoluir, ter maturidade para ter o conhecimento compatível com a nossa evolução, né? Então nós estamos caminhando, estamos evoluindo, estamos aprendendo. E precisa estudar, ler, né? Para poder ir entendendo as verdades espirituais. Eu vou ler o livro dos Espíritos 10 vezes? 5 vezes? Não, eu vou ler a vida inteira. Eu termino de ler o livro dos Espíritos, eu começo novamente. O Espírita começa novamente, lê novamente, vai lendo, lê a vida inteira. Porque cada vez que a gente lê, a gente desperta para uma verdade, para um conhecimento espiritual. Porque a cada dia que passa, a gente evolui um pouquinho. Eu falo assim para os meus aluninhos. Pega a pranchinha, bate a perna, roda o braço, pega o ar de lado. Tia, eu não dou conta. Eu não consegui ir na aula passada. Aí eu falo assim para eles, você veio na aula quarta-feira. Hoje é segunda. Passou quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias. Você alimentou, você cresceu, você amadureceu, você melhorou. Hoje você vai fazer e você vai fazer melhor. Então, a cada dia que passa, nós evoluímos um pouquinho. Então, nós temos que cuidar do nosso crescimento espiritual, né? Nós não podemos ficar parados, escondidos, com preguiça. Não, temos que evoluir. Temos que aprender. Pôr essa inteligência para desenvolver. A nossa moralidade também tem que desenvolver. Tudo tem que desenvolver em nós. As habilidades. Nós temos muitas habilidades, né? Podemos. Não tem idade para aprender. Nunca tem idade. Nós nunca podemos desistir de nós. A gente tem que se amar, cuidar de mim. Eu cuido de mim. Eu vou cuidar direitinho de mim, né? Alimentação. Eu vou cuidar direitinho de mim, com leituras, desenvolvendo a minha inteligência, desenvolvendo a caridade, o sentimento no meu coração. Então, eu vou evoluir. E a cada dia a gente cresce um pouquinho. Boa noite, Maria Cristina. Seja bem-vinda. Então, todos nós temos que caminhar. Não podemos parar. Aqui ele diz o seguinte. Eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Porque as parábolas, elas trazem o ensinamento, o fundo moral. E aí, essa parábola, com o passar dos anos, das épocas, a humanidade evolui, amadurece e consegue pegar o fundo moral daquela parábola. Naquela época eu não entendi o que Jesus quis dizer.
mas hoje eu consigo compreender melhor um pouquinho o que Jesus quis dizer com aquela parábola. Então aí ele diz assim, veem, olham, ouvem, não compreendem. Então muitos veem, olham, ouvem e não compreendem. Não entende de nada, né? Por quê? Porque não tem conhecimento espiritual, tá iniciando, é um iniciante, ela tá lá no prezinho ainda, né? Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. É como eu falei, a criancinha lá do pré, eu vou ensinar a conta de dividir, se ele nem aprendeu de mais, se ele nem aprendeu de menos. Não tem como. Você vai pular a etapa, não vai conseguir aprender, né? Então é isso que Jesus está falando para nós. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Então, Jesus, ele ensinava, explicava coisas com muita simplicidade. Simples, fácil, para que as pessoas pudessem entender. E assim tem que ser os ensinamentos espirituais. A gente tem que falar com clareza, com simplicidade, para que todos possam entender. Para que todos possam captar o conhecimento, o que Jesus está querendo falar, né? E ele diz assim, por quê? Porque Jesus falava com os homens daquela época como com crianças. O que Jesus usava nas parábolas? Tudo que ele tinha à sua volta. O costume, o que aqueles homens vivenciavam naquela época, era o que Jesus usava de exemplo. Por quê? Porque era o que eles conseguiam enxergar, o que eles naquela época conseguiam ver. Então tinha que ser os exemplos da época, porque era o que eles conseguiam entender, né? Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Então, o ensinamento a gente tem que ir ensinando aos poucos, assim como é feito com a gente, conosco, né? Quando você entra para uma religião, quando você entra num curso, vou fazer um curso de informática, não sei nem ligar computador, não sei nem que jeito que faz. Quando eu entro no comecinho, o professor vai me dar aquelas instruções mais simples, mais basiquinha de tudo, né? Começa do comecinho, das simples, e vai devagarzinho, vai me ensinando. Quando eu vejo, eu já consigo fazer bastante coisa no computador. E se a gente não fizer o curso, não tiver alguém para ensinar, é muito difícil de se aprender, né? Então, assim são as verdades espirituais. A gente tem que estudar o Evangelho, tem que ler as passagens de Jesus. E a doutrina espírita, esse Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a passagem de Jesus, o ensinamento que Jesus Cristo deu, e depois vem a explicação dos Espíritos, esclarecendo, esmiuçando o que Jesus quis falar com aquele ensinamento, né? Então, todo ensinamento ele tem que ser proporcional à inteligência daquele que está recebendo o ensinamento. Depende do conhecimento da pessoa, da maturidade, né? Porque senão você vai ficar falando coisas, ensinamentos profundos para uma pessoa que mal entende o básico.
você vai estar jogando pérolas aos porcos, você vai estar perdendo o seu tempo, porque você está falando, como diz o ditado, ele está falando em japonês. Eu não estou entendendo nada. Eu não entendo nada do que ele está falando. Então, tudo é simplicidade, devagar, proporcional à inteligência de cada um, ao conhecimento de cada um. E aqui ele fala também que não se deve colocar a candeia sob o alqueire. Isso aqui serve para nós. Eu tenho um conhecimento, eu sei um pouquinho, mas o que eu faço com esse conhecimento que eu tenho? Eu escondo ele. Ah, você acha que eu vou ensinar ela? Vai ficar mais sabida do que eu. A gente é egoísta, né? Não quer partilhar, não quer dividir o conhecimento que tem. Devemos dividir tudo aquilo que a gente tem. Se a gente dividir, partilhar, aquilo volta dobrado para nós. Porque tudo que a gente doa, tudo que a gente reparte, volta para nós, é da lei de Deus. Então nós temos que partilhar, nós temos que dividir o conhecimento que nós temos. Ensinar para a pessoa, orientar as pessoas. Isso é pôr a luz lá em cima, né? Em cima do alqueire. Eu vou pôr a minha luz lá em cima para iluminar, para que todos possam se beneficiar com ela. O conhecimento que eu tenho, o que eu sei, eu vou ensinar, eu vou passar para frente, eu vou ajudar as pessoas, né? Então, é isso que ele está falando para nós. A gente não pode pegar o conhecimento, tudo que a gente tem, os talentos, né? E guardar com a gente. Ser egoísta, ser orgulhoso, querer só para nós, não. Temos que partilhar, temos que dividir. Temos que ajudar uns aos outros. Será que nós chegamos até aqui caminhando sozinhos? Não. Nós não caminhamos sozinhos até aqui. Nós tivemos muitas pessoas que ajudaram muito, nos ajudaram muito nessa vida. Abriu nossos olhos, ajudou a gente a direcionar o nosso passo no caminho correto, no caminho certo. Nós tivemos muitas pessoas que nos ajudaram. E a gente tem a obrigação de ajudar as outras pessoas também. Muitos precisam de nós para se sustentar, para se manter de pé. Assim como nós precisamos da ajuda de outros para nos mantermos de pé, caminhando firmes. Aqui ele diz assim: ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e a sua idade madura. Então, cada geração de 10 anos, de 10 em 10 anos, cada geração tem o quê? A infância, o comecinho dela. A nossa geração, a minha geração. Eu vou fazer 60. Então, a minha geração, né? De 1960 lá. Quem nasceu mais ou menos naquela época. Então, aquela geração tem uma infância, tem uma juventude e tem uma idade madura. Então, ao longo desse nosso caminhar, a gente teve muitos que contribuíram com a nossa caminhada, com a nossa evolução até aqui. Cada coisa deve vir a seu tempo. E o grão semeado fora da época não frutifica. Então, a gente dá fruto, a gente vai amadurecer na época certa. Não adianta a gente se cobrar, se martirizar. Ai, se eu soubesse disso, eu não tinha feito aquilo. Mas a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. A gente não tinha essa maturidade, essa calma, essa tranquilidade, a mansidão que hoje a gente tem. Naquela época a gente era imatura, era infantil, né? E naquela época é o que a gente podia fazer, é o que a gente podia doar, né? Então o grão,
ele só vai dar fruto na época certa, na terra certa, com o sol, com a água, na hora certa. Às vezes aquele grão vai ficar enterrado na terra por muitos anos, até que chega a hora adequada, as condições propícias para que ele possa brotar, né? Para que ele possa frutificar. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. Boa noite, Lei, seja bem-vinda, tudo bem? Então, a prudência manda a gente, muitas vezes, ocultar alguma coisa não deve ser dita, não deve ser falada, né? É bobagem, é perda de tempo. Tem hora que a gente precisa calar. E aqui ele ainda fala assim, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. Então, muitas vezes, a gente é precipitado, é afoito, a gente quer ensinar, quer dar a varinha, quer obrigar a pessoa a pescar. A pessoa não quer pescar, a pessoa não quer a varinha, ela quer viver a vida, e levando a vida, quer ganhar o peixe, não quer saber de pescar. Mas vai chegar uma hora que ele vai querer pescar, ele vai querer produzir, ele vai querer frutificar. Chega uma hora que todos nós amadurecemos. E tem uma hora que nós mesmos vamos ser luz, né? A gente vai amadurecer, a gente vai ser diferente. Aquela imaturidade, aquele desespero, aquela falta de paz, né? Aquela ansiedade, isso vai passar. A gente vai amadurecer, a poeira vai assentar e a gente vai ficar mais calmo. E vai perceber que tudo é na hora certa. Que a gente não adianta ficar correndo demais, falando demais, né? A pessoa ela tem que querer mudar. Ela tem que querer entender, ela tem que querer ouvir, querer enxergar. Ela tem que querer. Não depende de nós o crescimento do outro, não depende. Agora, o nosso conhecimento, a nossa caminhada evolutiva depende de nós. Mas muitas vezes a gente nem cuida de nós, não cuido da minha inteligência, do meu conhecimento, do meu coração, do meu sentimento. Eu não cuido de nada. Eu não cuido da minha casa, eu não cuido dos meus filhos, da minha profissão. Não cuido de nada, mas adoro cuidar da vida do outro. Adoro dar palpite. O palpite que eu tô dando na vida do outro encaixa para mim. Mas eu não enxergo que ele encaixa para mim. Eu não enxergo que o que eu tô falando pro outro é a mesma coisa que eu faço. Então nós temos que entender que a gente tem que cuidar de nós. Vamos cuidar de nós? Vamos dividir a nossa luz, né? Cada um de nós é um pontinho de luz aqui na Terra. Então que a nossa luz, que ela brilhe. E que a gente não precisa de tampar, não precisa de pisar no outro para a nossa luz brilhar. Não, vamos cuidar de nós, da nossa caminhada, das nossas tarefas, das nossas obrigações. Isso aí já vai dar trabalho para uma vida, hein? Já vai dar trabalho para um dia inteiro. Já vai dar trabalho para a noite. Se a gente cuidar da nossa vida, das nossas atividades, das obrigações, dos deveres, das tarefas, ufa, não vai ter tempo para pensar na vida do outro. Não vai ter tempo para cuidar de nada, de ninguém. É só da nossa vida. Porque a gente tem muita tarefa, muita coisa para fazer. E aqui no finalzinho, ele diz assim: Deus lhes
tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Então, a gente sempre tem que colocar a nossa inteligência. Sempre temos que ser seres racionais. Não é porque alguém falou, esse copo é de pedra. A pessoa que eu amo demais. Esse copo é de pedra. Não, ele falou que é de pedra. É de pedra. Eu vou aceitar cegamente. Não, eu vou raciocinar. Eu vou olhar. Não, mas esse copo, pelo que eu tô vendo, ele é vidro. Ele não é pedra. Então a gente tem que questionar, raciocinar, analisar, observar. Então assim tem que ser a nossa fé. A nossa fé tem que ser raciocinada, questionada, analisada, né? Porque senão, se não tiver a razão, essa fé vai se enfraquecer, porque a gente vai ser cego. Nós vamos acreditar em tudo quanto há, muitas vezes bobeira, coisas sem sentido, né? Coisas sem entendimento, porque o outro falou. Não. Por que é assim? Eu tenho que entender. Sem eu entender, eu não aceito. Então, a gente tem que ter a razão. Tudo tem que ser questionado, analisado, raciocinado. Nada a gente vai aceitar que nem gente, eu falo bobo, né? Não concorda. Vamos analisar. Vamos observar, vamos questionar, né? Então, esse entendimento a gente aprendeu com quem? Aprendemos com Kardec. Kardec que veio nos ensinar a ser questionador, a raciocinar, né? Boa noite, Joãozinho, tudo bom? Meu vizinho agora, que mora aqui, do meu lado, né? Da nossa casa, até que enfim voltou para Paranaíba, né? Então, nós temos que entender as coisas, raciocinar, questionar. Para quê? Para que a gente vai amadurecendo, para nossa mente ir amadurecendo, nosso espírito ir amadurecendo. Temos que ser questionadores. Nós temos também, vamos seguir adiante, né? Aquele diz, se pôs em sua previdência, previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Então, é como nós já falamos, não tem como vir e pôr todas as verdades aí, para todos verem. Por quê? Porque tem aqueles que estão mais maduros, tem aqueles que estão no comecinho, tem aqueles que estão lá no meio, e tem aqueles que já estão bem evoluídos mais à frente. Então não tem como. Às vezes a verdade que o evoluído já consegue captar, eu que estou aqui no começo, eu não entendo. Fala, entra no ouvido e sai no outro. Eu não consigo entender o que está falando. Por quê? Porque eu não tenho maturidade ainda. Eu tenho que amadurecer. Às vezes eu sou um espírito mais novo do que o outro. Às vezes o outro espírito, a outra pessoa, ela já tem uma bagagem maior, evolutiva. Ela já vivenciou muito mais do que a gente. Ela já está mais evoluída, né? Então, a gente está mais, vamos dizer, atrasado. Mas a gente é mais novo, né? É mais novo e é menos experiente, não tem experiência. Não tem maturidade ainda, mas teremos, porque todos nós teremos. Aqui ele tem um capítulo, vamos falar rapidinho, que diz assim, não vades aos gentios. Jesus que disse essas palavras. Jesus enviou seus 12, os apóstolos,
depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Evangelista Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Então, o que ele quer dizer com isso daqui? Não, falou para os apóstolos, que não era para ir para os gentios, não era para ir na cidade dos samaritanos. Por quê? Porque eles eram considerados pessoas que não queriam saber das verdades espirituais, não queria saber. E é a mesma coisa, a pessoa é de outra religião, acredita em outra crença, em outra fé, né? Vamos supor, a pessoa é católica, a gente é espírita. Aí nós vamos querer doutrinar o católico, ou o católico vai querer doutrinar o espírita. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, por quê? Porque o entendimento do catolicismo é um, o entendimento do espiritismo é outro, o entendimento, né, do evangélico é outro. Então não dá certo. Então aqui ele fala, a gente tem que pregar para aquele que quer ouvir, para aquele que quer, que busca. Aquele que já está com maturidade, está cansado, ele quer aprender, ele quer conhecer. Agora, aquele que não quer saber de nada, não quer ouvir, e a gente está lá na porta, tá lá cansativo, né? Pessoa cansativa, falando sem parar, querendo doutrinar, querendo fazer a pessoa virar espírita. Não, deixa para lá, deixa para lá. A pessoa, ela tem que despertar, ela tem que querer entender, querer ter o conhecimento, né? E aí ele diz assim: Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Então o povo pagão, que acreditava em muitos deuses, acreditava em tanta coisa, né, nos rituais, tinha os rituais naquela época, né? Tinha os sacrifícios, achava que matava um boi, achava que matava uma criança, que isso ia apaziguar os deuses. Então não adianta você ir falar para essas pessoas pagãs, não adiantava ir falar para eles. Tinha que falar para quem? Para os judeus, né? Por quê? Porque eram pessoas que tinha tido o ensinamento de Moisés e já acreditava na unicidade de Deus, na existência de um Deus único. Então, não adianta você querer pregar, falar para quem não quer ouvir, para quem não tem um preparozinho espiritual. A pessoa não vai te ouvir, a pessoa vai virar as costas, ainda vai falar que você é um chato, que está no pé dele querendo converter ele, né? Então, ele fala, entre os pagãos, então não adianta. É por isso que fala, não vades aos gentios, né? Então, a gente não fica atrás das pessoas, querendo converter, querendo que ela vire espírita, querendo que ela faz isso, faz aquilo. Não. A pessoa... O dia que eu cansar de sofrer no mal, eu vou buscar o remédio no bem. O dia que eu cansar do sofrimento, o dia que eu cansar do vício, o dia que eu não aguentar mais, eu vou buscar o remédio no bem, na caridade, no amor, na humildade. Eu vou mudar de vida.
Por quê? Porque eu amadureci, eu estou na hora certa. A minha sementinha está na hora de germinar, de brotar. Então não adianta a gente querer converter as pessoas na marra. Aqui ele diz o seguinte: os sãos não têm necessidade de médico, disse Jesus. Jesus estando à mesa na casa desse homem, de Mateus. Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Evangelista Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11, 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então Jesus, com quem que Jesus convivia? Aonde que ele estava? É junto dos estropiados, dos doentes, dos endemoniados, dos aleijados, né? Dos pobres, miseráveis. Jesus estava junto dessas pessoas. Por quê? Porque você tem que estar junto. Quem que precisa de médico? Os doentes. Gente sadia, gente equilibrada, gente sã, não precisa de médico. Nós somos equilibrados? Nós somos sãos? Nós somos sadios mentalmente, espiritualmente, moralmente? Não, nós somos enfermos. Nós ainda somos doentes, doentes da alma, somos doentes do corpo, o nosso espírito é doente. Então nós temos necessidade de aprender as lições de Jesus e mudar e transformar-nos. Nós temos que nos transformar. Eu vejo gente falar assim: aquele povo errado, tudo lá no centro, um povo feio, um povo estranho, né? Aí eu penso, mas gente, quem que precisa do médico? O doente. Eu, por exemplo, eu preciso do quê? Das lições de Jesus. Eu preciso da doutrina espírita para me ensinar, para me explicar e para me dar força, para me ensinar a ser caridosa, me ensinar a ser humilde, ser mansa. Eu preciso. Porque se não for a religião, se não for os livros, a gente ler, estudar e ir se esforçando, a gente não se transforma, a gente não modifica. A gente vai ser sempre doente, sempre enfermo. Eu vou ser sempre um pedinte. Vou estar sempre pedindo a Jesus: me cura, cuida de mim. Me dá isso, meu Deus, me dá aquilo, Jesus. Espiritualidade superior, me ampara. Então nós temos que mudar essa condição espiritual. Nós temos que deixar de ser enfermos, doentes, desequilibrados e passarmos a ser pessoas, espíritos mais harmonizados, mais equilibrados, mais saudáveis. A gente tem que ir mudando a nossa condição espiritual. Sabe quando você chega num hospital muito ruim? E aí eles vão e cuidam de você. Aí eles cuidam de nós. A gente melhora. Já fortalece, já melhora um pouquinho. E aí a gente tá ali vendo aquele mundo de serviço, aquela corre de médico, enfermeiro, dos pessoal da limpeza. E aí de repente a gente vê que a gente pode dar uma ajudinha. Eu posso varrer isso aqui, eu posso passar um pano ali, eu posso levar uma água, eu posso, devagarzinho, a gente vai se equilibrando, vai se harmonizando, vai se curando e vai começando a ajudar também.
Então assim nós somos, enfermos da alma. Temos que curar a nossa alma. Nós temos que fazer caridade, fazer o bem. Nós temos que ser humilde, não achar que a gente é mais do que ninguém, porque somos todos iguais. E quando a gente desencarnar, não vamos levar nada, tudo vai ficar aqui. Vai deixar tudo aqui na terra. Não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar fazenda, não vai levar joia, não vai levar corpo, não vai levar roupa, não vai levar nada. Material não vai levar nada aqui da terra. Então nós temos que entender que a gente tem que mudar, largar de ser doente, largar de ser enfermo e nos transformar em pessoas, em espíritos sãos, saudáveis. Para isso precisa, fazer caridade, fazer o bem, não deixar passar uma oportunidade de ajudar e de fazer o bem. Não precisa ajudar muito, não. Ajuda pouquinho, mas ajuda sempre. Segundo ponto que a gente tem que mudar, deixar de vício. Deixa do vício, deixa da bebida. Larga de uma vez. Não fica com aquele negócio de bebe um pouquinho, socialmente. Não, larga de vez. Cigarro, larga de vez. Droga, larga de vez. Eu preciso de ficar tomando remédio para dormir? Não, posso fazer exercício. Existem outras formas para a gente se equilibrar, né? Agora, existem aquelas pessoas que precisam do remédio para ter um equilíbrio. Mas o que a gente puder fazer trocando em coisas mais saudáveis para nos harmonizar e equilibrar, nós devemos fazer. Então, vamos mudar de vida, vamos deixar de ser espíritos doentes, vamos curar a nossa alma, o nosso espírito, emendando de vida, nos transformando. Então, os sãos não têm necessidade de médico. Quando a gente estiver bem, a gente não vai precisar de médico, não vai ser necessário médico. Aqui ele está falando, coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também. Eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus, e todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante de meu Pai que está nos céus. Evangelista Mateus, capítulo 10, versículo 32, 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de meu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, nós temos que ser firmes, fortes, autênticos. Eu sou seguidora de Jesus. Eu sou uma cristã. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou messiânico, eu sou budista. Então nós temos que falar com todas as letras. Eu tenho uma fé, eu sou cristã, né? Nós temos que falar, porque é igual quando Jesus foi renegado. Pedro renegou Jesus. Na hora do apuro, do aperto, não conheço ele de jeito nenhum. Será que a gente também não faz assim? Não sou espírita, não, sou cristã, não tem religião, não. Temos que ser fortes, temos que ser firmes. Não podemos renegar Jesus, Deus, não podemos, não podemos. A gente a cada dia tem que se fortalecer mais e mais na nossa fé, na nossa crença, em Deus, em Jesus, né, na imortalidade da alma, nos fortalecer, acreditamos na reencarnação. Então temos que ser firmes e fortes. Então vamos ficar por aqui. Só tem mais um item que diz: carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente,
rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Então, muitas vezes, nós temos que ser fortes e firmes, como eu disse. Nós vamos carregar a nossa cruz, né? Quem quiser, a gente vai desenvolver as nossas tarefas, as nossas obrigações, os nossos deveres aqui na terra. Não importa. Ah, meu amigo não é cristão, ele odeia cristão. Não importa. Eu sou cristã. Nós temos que aceitar as pessoas assim como elas também devem nos aceitar. Nós temos que respeitar o pensar do outro, a escolha do outro, o viver do outro. Assim como a gente quer que as nossas escolhas sejam respeitadas também, né? Então ele diz, chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse, se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo. Carregue sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim, ao evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? Evangelista, Marcos, Lucas, Mateus e João. Então, muitas vezes, a gente tem que carregar o nosso fardo. Carregar o nosso fardo e seguir adiante. Ser firme, ser honesto, ser correto, ter ética, cumprir com as nossas obrigações. A gente não pode ser Maria vai com as outras. Ah, o meu amigo quer que eu seja assim. Eu vou ser para agradar ele. Não. Isso vai me prejudicar? Vai prejudicar as pessoas? Não, não posso ser. Somos amigos, mas eu penso assim, eu acredito assim, eu sou assim. Então a gente tem que ter os nossos pontos de vista e lutar por aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente aceita. E outra coisa, na nossa fé, a gente não pode desistir da nossa fé por causa do outro. Não posso. Nunca, nunca, nunca. Eu acredito assim, eu sou assim. Se você gostar de mim, se você quer ser meu amigo, tudo bem. Se não quer, o que a gente pode fazer, né? Mas a gente não pode vender a nossa alma por nada. Por nada, nada, nada. Porque às vezes a gente faz uma escolha aqui na terra e se perde. Vai se perder na espiritualidade. Depois a gente às vezes vai levar 100 anos, 500 anos, 1000 anos para reorganizar aquilo, para reharmonizar, para voltar de novo no ponto que estava. Então a gente não podemos. É o nosso falar sim, sim, não, não. O que é certo, o que é errado é errado. A gente não pode ficar cobertando coisa errada, coisa ilícita, não. E temos que ser corretos e o nosso proceder, o nosso viver tem que ser o mais certo possível. Porque senão a gente pode se perder. Se perde aqui na terra. Perde a reencarnação. E quando o nosso espírito retorna para a espiritualidade, vai ter que prestar contas a Deus. Vai prestar contas e aí nós vamos, às vezes, ficar com a nossa consciência pesada. Às vezes a gente faz alguma coisa que vai levar muitos séculos, muitos anos para a gente poder libertar daquilo. Então, vamos trabalhar no bem, vamos andar corretamente, para que a gente possa ser feliz. Boa noite, tia Maria, que alegria a senhora estar aqui conosco. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Que lição maravilhosa que nós tivemos hoje, né? Para todos nós,
São lições para pormos em prática, lições para serem vivenciadas. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfazeja, que possa estar conosco em nossos lares. Vamos ver um jato de luz irradiando dentro da nossa casa, vindo do alto, aquela luz branca, passando por todos os lugares da nossa casa, a sala, os quartos, os banheiros, a cozinha, a área, o quintal. Essa luz ilumina a nossa casa, vai desfazendo todas as formas pensamentos, vai retirando as energias negativas, vai harmonizando no Senhor. Se houver espíritos doentes, malfazejos ou familiares, encaminha-os para as escolas divinas, que eles sejam levados, Senhor, para os hospitais, para receber tratamento. Rogamos, Senhor, derrama a paz, a saúde, o amor em nossos lares, que toda a nossa família receba um passe espiritual. Dá um passe em nós, envolva-nos em tua luz. Nós te pedimos também, Senhor Deus, que faça uma barreira magnética. Envolve a nossa casa numa cerca magnética de proteção. E assim, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrada a nossa reunião pública desta noite. Uma boa noite, fiquem com Deus. Foi uma alegria muito grande estar com vocês na noite de hoje. Aqui em casa chegou visita, por isso que está essa festa dos cachorros, das cachorras. Fiquem com Deus, boa noite.